Quando se fala em jogos da DC, o que vem primeiro à mente da maioria das pessoas normalmente é a série Batman Arkham, ou então os jogos do Lego Batman que saíram para o PS2, ou até mesmo o Gotham Knights, que foi lançado mais recentemente. Mas um jogo que não é tão lembrado assim é o clássico Justice League Heroes, lançado para o PlayStation 2, onde podíamos jogar com vários membros da Liga da Justiça ao longo das fases, sendo muito querido pelos fãs. Mas será que esse jogo é tão bom quanto a maioria se lembra, ou nós estamos meramente sendo iludidos pela nostalgia? É isso que vamos avaliar na review de hoje. A história do game começa com a Liga investigando um ataque de robôs nos arredores e interiores dos laboratórios Star. Depois de derrotar os robôs, Batman e Superman se deparam com o Brainiac e o enfrentam, mas ao vencê-lo percebem que aquele não passava de uma mera cópia do Brainiac original. Em paralelo a isso, vemos Zatanna e o Caçador de Marte em outro local, enfrentando mais robôs e indo acabar lutando contra a Abelha Rainha. O enredo desse jogo envolve uma grande quantidade de personagens, tanto heróis como vilões, então é um prato cheio para quem gosta das histórias da DC. Aqui, passamos por diversos cenários e cidades, jogando até mesmo em Marte durante um certo trecho do desenvolvimento. Entre os inimigos, enfrentamos alguns de peso, como o Brainiac, e chegando até mesmo a encarar o Darkseid como desafio final. Então vemos nesse jogo um grande entendimento dos roteiristas acerca de bons enredos e personagens da DC, o que garante uma boa qualidade de roteiro. Quanto ao combate e as mecânicas de gameplay, temos uma baita diversidade. Aqui, jogamos com 2 personagens em cada um dos estágios, que nesse jogo são chamados de episódios. Normalmente, um é mais forte que o outro. Você pode inclusive jogar com 2 players aqui, mas caso jogue sozinho, o segundo jogador será controlado pela máquina. Apesar de alguns personagens serem mais fracos, eles ainda têm a sua serventia, seja durante puzzles ou por meio de uso dos seus especiais. E falando em especiais, cada personagem possui um conjunto específico de golpes e poderes, que são usados gastando energia, sendo que no mínimo um deles vai consistir em um ataque de longa distância. Esses ataques longos se tornam muito importantes principalmente durante as boss fights, já que muitas vezes não compensa lutar contra os chefes de perto, pois eles costumam causar um dano considerável. Mas além de ataques, temos também alguns especiais que não necessariamente causam dano, como os da Zatanna, por exemplo, já que ela tem um especial que transforma os inimigos em coelhos, deixando eles indefesos, e outro que cura tanto ela quanto o outro player. Ela, aliás, é um dos casos de personagens fraco, mas que é muito útil por causa dos especiais. Nesse jogo, temos uma seleção bem interessante de personagens, totalizando 15. Os personagens diferem em poder de ataque, tipos de especiais, velocidade e etc., buscando representar bem o que eles são nas HQs e desenhos. E para melhorar isso ainda mais, o jogo possui trajes, que podem ser comprados com esses escudos que encontramos ao longo das fases. Mas esses trajes não são meras skins, eles também aumentam alguns atributos do personagem e diminuem outros, então é importante prestar atenção neles antes de comprar, para saber se realmente vale a pena. Outra forma de melhorar os personagens para além dos trajes é subindo de nível. À medida que você coleta essas esferas verdes ao matar os inimigos, você recebe pontos para gastar com aquele personagem, podendo usá-los para melhorar muitas características, como o dano dos socos, nível de vida, nível de energia, dano dos especiais e por aí vai, bem como podendo usar eles para desbloquear alguns especiais que vêm bloqueados inicialmente. Mas não para por aí, temos ainda uma terceira forma de melhorar as características dos personagens, que é através dos boosts. Os boosts são alguns power-ups que coletamos ao matar os inimigos, e servem para melhorar atributos como força, vida, alcance dos golpes e até mesmo algo que o jogo chama de sorte, que é basicamente a chance que um ataque tem de gerar algum efeito bônus no inimigo.
Esses boosts possuem níveis, de forma que os boosts de level mais alto produzem um bônus de atributo maior. É possível ainda fazer a fusão deles, fazendo com que ao fundir 3 boosts de level menor, você consegue gerar outros de level mais alto. Eu particularmente optei ao longo da gameplay por gastar eles apenas com os personagens mais fortes, já que só posso jogar com um por vez, e não faria sentido gastá-los com os personagens fracos. Todas essas mecânicas de upgrade são muito úteis para a progressão e tornam a gameplay extremamente divertida, já que isso, aliado ao fato de que desbloqueamos novos personagens no decorrer do jogo, faz com que sempre tenhamos muitas novidades para explorar. No que diz respeito à parte visual do jogo, temos alguns conflitos. Por um lado, os gráficos durante a gameplay são muito bons, mas por outro, os visuais dos personagens nas cutscenes são meio inconsistentes. Temos alguns personagens que ficaram com um design bom, como o Superman, a Zatanna e a Mulher Maravilha, e outros que ficaram muito estranhos, como o Batman e o Caçador de Marte. Não chega a ser algo que diminui a qualidade do jogo, mas faz com que existam algumas cenas bem estranhas, tipo essa aqui com o John Marciano. Mas se por um lado o design de alguns personagens é questionável, o design das fases é bem sólido. A parte visual dos cenários é satisfatoriamente bonita e o jogo possui um level design interessante, com algumas regiões do mapa que não levam a lugar nenhum, mas que servem para você enfrentar mais inimigos para obter mais XP e coletar mais escudos escondidos, apesar de às vezes dar para você se perder um pouco no mapa, mas nada de muito grave. Além disso, as fases possuem alguns puzzles bem simples, como esse em que temos que usar a super velocidade do Flash para atravessar um ventilador gigante sem sermos atingidos, ou esse momento em que temos que usar essas caixas com explosivos para estourar um portão. Também temos momentos em que temos que salvar civis que estão sendo atacados por inimigos. E o mais engraçado é que depois de você salvar eles meio que explodem e viram escudos. Eu acho isso um tanto sem sentido, mas até que é meio engraçado. Por fim, nós temos, ao final de cada estágio, alguns chefões que temos que enfrentar. Alguns deles se resumem a apenas atacar até zerar a barra de vida deles, e outros envolvem também alguns puzzles bastante simples. São chefes básicos, mas divertidos, e alguns deles são bem difíceis de derrotar. Para concluir, acho que a essa altura já ficou claro para todo mundo que assistiu até aqui que esse jogo é sim excelente, e não uma mera ilusão de qualidade causada por nostalgia. Os personagens novos que são desbloqueados, as mecânicas de upgrade, os chefões e os pequenos puzzles presentes no jogo tornam a experiência de jogá-lo simplesmente ótima. Você nunca fica cansado aqui, nem fica com a impressão de estar num ciclo repetitivo. Mas me diz aí, você também jogou esse jogo no PS2? Você lembrava que ele era tão legal assim? Comenta aí pra gente trocar uma ideia. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí e se inscreve no canal para fortalecer o projeto e não perder as próximas análises, porque ainda vamos trazer muitos jogos bons aqui.